Saudações a todos, saudações meus queridos. Hoje estamos iniciando um conjunto de transmissões que faremos ao vivo sobre como estruturar, como pensar a cabeça humana, o rosto, em especial o rosto feminino a princípio. Depois teremos também instruções sobre o rosto masculino. Eu sou Nelson Braga Júnior, sou professor de desenho e pintura artística, onde a gente se estabelece os fundamentos, né, forma, valores claro-escuro, cor, composição. E nós faremos um grupo de apresentações onde eu vou dar orientações e dicas de como estruturar a figura. Então, hoje, eu vou falar um pouco sobre a proporção que existe no rosto. É lógico que isso é um ponto de partida, as pessoas são diferentes. Cada um vai ter a sua particularidade, o que vai diferenciar uma da outra. Às vezes o formato do olho, o formato do nariz, o tamanho do nariz, o formato do rosto, o rosto mais redondo, o rosto mais fino, o rosto triangular, o rosto quadrado. Mas isso é um ponto de partida que ele é comum à grande maioria das pessoas. Então, se você sabe bem essa relação de proporção, dificilmente você vai errar o desenho que for fazer. Tempo e finalidade, você se apropriar do assunto mesmo, né? Não só copiar de fotos, mas você ser capaz de fazer desenhos ao vivo, ao natural. Então, é importante esse tipo de conhecimento se você quer expandir as suas possibilidades artísticas. É muito legal, hoje a gente tem assim, uma proliferação, digamos, não sei se essa palavra é muito adequada, mas enfim, tem crescido muito aqueles que estão interessados no hiperrealismo, né? Mas o hiperrealismo está sempre meio condicionado à tecnologia. Você tem que ter uma boa foto para fazer um bom desenho hiperrealista. Então, o que eu quero oferecer para vocês é você poder ir além disso. Poder usar fotos, mas também poder analisar essa foto, de repente ajustes que você quer ter, que você quer fazer, você ter uma liberdade poética em cima do que você está reproduzindo, né, para ir dando a sua identidade, para dando a sua marca, para cada vez mais tendo uma ação artística em cima do que você está fazendo e não só uma reprodução técnica. A técnica é muito importante, é bem legal você ter capacidade de fazer isso ou aquilo, mas melhor ainda é você poder criar em cima disso ou daquilo. Então, como disse, hoje vou passar basicamente as proporções do rosto. Eu vou passar em uma ordem que necessariamente você não precisa fazer nessa ordem quando for executar seus desenhos. Mas ela é legal para você compreender o ponto de partida e as proporções mesmo que um rosto tem, que são até bem curiosas e bem interessantes. Isso daqui, depois de pronto, aliás, aqui eu vou rabiscar, vou rascunhar um pouco a ideia do que eu quero passar. Mas para aqueles que são inscritos aqui nesse projeto, receberão automaticamente depois o conteúdo, né, o arquivo disso, já com todas as proporções, com todas as marcações. E para aqueles que ainda não estão inscritos, podem, através da lista de e-mail, depois eu vou pedir aqui para a turma aqui, para eles me orientarem como passar essa informação realmente para vocês. Então, podemos começar. E, por favor, fiquem à vontade se tiverem perguntas. Outra coisa também, como é a nossa primeira live, então talvez possamos ter alguns problemas técnicos. Não sei como está o áudio, se vocês estão me ouvindo bem. Então, eu quero que vocês me ajudem nesse sentido também, de melhorar a transmissão
enfim, a gente ia ajustando isso para ficar legal tanto para vocês e para a gente aqui também que tá se empenhando em passar essas informações para vocês. Então, é uma parceria. Importante, o arquivo vai ser enviado a vocês gratuitamente, não tem nenhum custo. Nessa primeira fase aqui, a intenção é realmente passar informação para vocês e deixar com que vocês se envolvam com o assunto mesmo, que é muito interessante. Assim, nos temas da manifestação artística, né, se a gente pegar paisagem, lógico, da manifestação figurativa, a gente pegar paisagem, natureza morta, animais, e a figura humana, assim, o que tem mais representação, que tem mais importância é a figura humana, e também o que é mais difícil. Né? Em uma paisagem, se você deslugar uma árvore, vai ficar, contanto que você respeite toda a questão de perspectiva, de planos, vai ficar tranquilo. Agora aqui, se eu colocar o olho aqui ao invés de onde todo mundo vai perceber que está bem diferente. Então, daí futuramente a gente vai entrar na questão da pintura também, que é outro assunto, né? A carnação, a cor da pele, que é uma verdadeira ciência, e também é tido assim, o ápice do colorir na pintura, né? Então, o pintor que domina bem as carnes, né, a cor de pele, realmente ele pode se sentir muito orgulhoso disso, porque é um tema muito complicado na pintura. Então, vamos lá. Então, eu fiz aqui uma ampliação de um desenho que eu fiz, respeitando um pouco essas proporções. Nós iniciaremos pelo nariz, certo? Então, a ideia é desenhar o nariz primeiro. Depois de desenhado, você vai pegar de uma lateral da aba ao outro e vai tomar a largura do nariz que você desenhou. Então, se você passar a mão no seu próprio nariz, você vai perceber onde que é a ponta dele, que é mais ou menos aqui. Ok? Então, nós vamos fazer um esqueminha aqui. Então, eu vou pegar essa medida, que corresponde à largura do nariz, eu vou chamar de medida A. Então, medida A. Os meus alunos presenciais já estão bem acostumados com esse esqueminha aqui. E ele é bem eficiente, viu? Então, nós pegamos essa medida A e com ela, onde muita gente erra quando vai fazer o rosto humano, normalmente coloca os olhos muito distantes do nariz, colocam eles acima do que deveria ser. Isso é muito comum, esse erro. Então, fiquem atentos a isso. Então, aqui, medida A, eu vou pegar esta largura e a partir desse ponto, acho um outro ponto, eu vou chamar essa medida de medida B. Então, A igual a B. Ok, até aqui. Então, isso daqui vai ser a linha da base do olho, dos olhos, aliás. Então, repetindo, largura do nariz, da ponta do nariz acima, a base dos olhos. Normalmente, um homem, isso se dá de forma diferente. A gente usa a largura e é da base do nariz até a ponta.
porque o nariz de um homem tem, por lógica, ser mais robusto, ser maior, né? E da mulher ser mais delicado, um pouco menor. Então, feito isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou achar a distância entre os olhos. Imagine que isso aqui não está pronto. Então, eu desenhei somente o nariz e achei a linha que vai dar a base aos olhos. Então, eu vou pegar agora um pouco adentro dessa medida A, e vou achar aqui o início, a parte de dentro dos olhos, onde fica o canal da glândula lacrimal. Então, essa medida aqui, eu vou chamar de medida C. Então, a medida C, ela é triplicada. Então, a distância entre os olhos será o tamanho dos olhos. Ok? Joia. Então, lembrem-se, a distância entre os olhos é o tamanho dos olhos. É lógico, como eu disse no início, isso daqui é um ponto de partida. É raro, é muito raro, raríssimo encontrar alguém que tenha o rosto simétrico, que um lado seja igualzinho ao outro. Então, considerando isso, quando você for retratar alguém, você tem que considerar a assimetria. Então, às vezes o olho da pessoa é um pouco deslocado para fora. A gente normalmente tem o nariz torto para um lado, né? Um lado do rosto da gente é um pouco maior que o outro. Isso é comum, né? Aqui, dentro do possível, eu tentei fazer um rosto mais simétrico, que não é uma coisa real. Mas, enfim, para poder ilustrar, para poder passar essa informação, eu achei necessário fazê-lo um pouco mais simétrico. Então, por exemplo, a questão das etnias também. Um oriental, aqui, onde a pele é puxada é aqui na frente. Né? A gente tem a impressão que o olho é puxadinho do lado, mas não, na verdade é aqui que a pele dobra. E ela consome parte da pálpebra superior. Então, é possível que a distância dos olhos entre um oriental seja um pouquinho maior do que o C. Né? Então, o olho ele vai ficar um pouquinho menor e, lógico, mais fechado. Então, cada etnia também tem sua particularidade que você, quando for fazer, você partindo desse ponto de vista aqui, você consegue adaptar a informação, as medidas para quem você estiver fazendo, desenhando. Então, o que eu faço? Então, achei a distância entre os olhos, o tamanho dos olhos, daí vou desenhar os olhos. Cada pessoa tem um formato de olho diferente, então você vai se concentrar em tentar reproduzir o que você está vendo ali quanto ao formato. Aqui eu coloquei com algumas particularidades, né? Então, o início aqui do canal da glândula, se eu traçar uma linha, eu coloquei um olho um pouquinho mais puxado para cima, né? Para ele ficar com um desenho, no meu ponto de vista, na minha estética, um pouco mais interessante. Mas isso daqui pode ser mais caída a pálpebra, o volume aqui do osso, da glabela, pode ter menos influência, né? Então, cada olho terá sua particularidade. Uma coisa interessante, daí quando você estiver fazendo o olho, é a questão da íris com a esclero, que é a parte branca dos olhos, né? É muito interessante você tentar equalizar isso, a relação do branco com o tamanho da íris. Aí que muita gente erra também, às vezes faz
faz a íris muito pequena, né? Na maioria das vezes se costuma fazer isso, a área branca do olho fica muito grande. Então, é mais ou menos a soma dos dois lados aqui da esclero, ela corresponde mais ou menos ao tamanho da íris. Deixa eu lembrar aqui nas aulas, o raio, diâmetro, né? Isso, o diâmetro todo da íris. Então, a parte branca, ela corresponde, a soma das duas partes corresponde mais ou menos ao tamanho do diâmetro da íris. Na próxima aula, a orientação vai ser justamente nesse sentido, de como desenhar um olho respeitando todos os côncavos, os convexos, para não ficar aquele olho plano, né, chapado, para você compreender que aqui é mais fundo, aqui é um pouco mais externo, um plano mais afora. Então, compreender onde está o tamanho do globo mesmo, né, o peso que ele faz aqui na pálpebra inferior, depois aqui o peso que ele faz, o côncavo que ele faz aqui da orbital ocular. Tá? A próxima aula ela será direcionada para isso, para como compreender a forma do olho. É lógico, aqui eu não tenho nenhuma intenção de fazer um tratado me fugiu a palavra, desculpa. De anatomia, obrigado. Não é um tratado de anatomia, vai ser assim, tudo explorado de forma superficial, o necessário para você ter um bom desenho. Então, daí desenho os olhos, né, a sobrancelha tem alguns macetes, né, para você achar, embora o design de sobrancelhas muda, né, aí envolve a questão da moda, mas naturalmente, né, você pode tomar aqui a área externa da narina, da aba, né, passar aqui pelo centro, né, daqui pela pupila, e daqui para o externo, o lado externo do olho, e daí você acha mais ou menos o formato da sobrancelha. Isso também varia de pessoa a pessoa, tem pessoas que têm a sobrancelha mais baixa, mais próxima, né? Às vezes até mais alta, às vezes um pouco mais curvada, às vezes um pouco mais reta. Isso você vai analisar também em cada desenho que estiver fazendo. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma observação quanto à questão dos olhos. Creio que é isso, né? Como eu disse, na próxima aula eu vou explorar um pouquinho mais este assunto. Feito. Então, o que eu desenhei até então? O nariz e os olhos. Então, eu fiz este triângulo aqui. Lembrando novamente que não é necessário exatamente seguir esta ordem. Mas para entender o conceito das proporções, ela cai muito bem. Então, ok. Feito isso, eu vou pegar uma medida que vai ser da base do nariz até a linha do encontro da sobrancelha. Aqui a glabela, né, é o volume que tem do osso frontal, o osso frontal e o osso da testa, né? Então ele limita aqui, se você passar o dedo você vai sentir bem desse volume que nós temos aqui, né? Então, e você vai sentir o degrau, se você passar a mão você sente bem o degrauzinho aqui, né, do final do osso frontal, indo para a cavidade nasal, né, depois tem as cartilagens e tudo, mas ele fica bem nesse ponto aqui. Então, nós vamos pegar daqui, aqui, isso vai corresponder a 1/3 do rosto. Ok? Então vamos lá. Aqui e aqui. Isso em um rosto diferente, né? Porque se você desloca a cabeça, você muda a relação de proporção. Uma cabeça mais baixa, toda essa área fica maior, e uma cabeça erguida, essa área fica maior. Então, um rosto de frente, você vai seguir esta proporção.
Depois, mais adiante, também vou dar uma orientação de como você perceber essas inclinações da cabeça, o movimento dela. Então, vamos lá. Então, retomando aqui a questão das letras aqui. Então, C, que é igual a D, e é igual a E. Então, C, que eu encontrei aqui, que ela é ligeiramente menor que a medida a medida C. Alguns métodos colocam do mesmo tamanho. Colocam isso aqui como uma única, mas daí você acaba distanciando um pouquinho mais os olhos. Então, é possível que daí tudo isso fique maior do que deveria ser. Né? Porque se você ampliar, vamos supor que eu pegasse a medida A aqui e colocasse aqui, ó, daí o olho já viria para cá e olha a diferença que daria no tamanho dos olhos. Ó. O olho viria até aqui, ele ficaria muito grande. Então, não é uma informação muito precisa, muito correta, mas em alguns métodos vem dessa forma. Mas a gente tem que saber filtrar um pouquinho, às vezes, a informação também e tentar colher o que ela tem de melhor a oferecer a gente. Então, agora, como eu disse, agora pegamos essa medida aqui. Então, paramos no E. Então, vamos considerar... Pode continuar. Tivemos uma queda aqui. Agora eu vou continuar. Recomeçar, desculpa. Então, recapitulando, não sei em que ponto que caiu. Então, achei aqui a medida da base do nariz até o encontro das sobrancelhas. Isso é 1/3 do rosto. Então, aqui eu vou chamar de medida G e aqui medida H. Ok? Ótimo. Então, agora eu sei o tamanho do rosto e a divisão dos terços dele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa medida G, eu vou para a boca. Eu vou pegar essa medida G, perdão, aqui, e vou dividir por 2. Então, pego a medida G, divido ao meio, eu vou obter esse ponto aqui, ó. Então, ok? Então, aqui eu vou chamar de medida I. Então, G dividido ao meio, vou chamar de medida I. Então, a base do lábio inferior corresponde à metade dessa medida, da base do nariz até o queixo. Em grande maioria dos métodos, se coloca que a abertura da boca corresponde a 1/3 dessa medida. Né? Ok? Mas isso pode variar um pouco, de acordo com o tipo de lábio. Né? Então, um lábio mais grosso vai deixar mais ou menos essa proporção. Então, a abertura da boca vai ficar mais aproximada aqui à base do nariz. Porém, se for um lábio fino, isso daqui vai ser mais abaixo. Essa distância aumenta. Aqui do freio, né? Isso daqui acaba aumentando e a abertura da boca vem um pouco mais abaixo. Um lábio fino. Aqui eu resolvi fazer um lábio um pouco mais grosso, um pouco mais expressivo, né? Então, recapitulando, a base
do lábio inferior está na metade da medida G. E quanto ao tamanho da boca, a largura da boca? Ela vai coincidir com dois pontos. Uma boca mais larga, ela coincide com a pupila. Uma boca um pouco mais estreita, que eu optei por fazer, ela vai coincidir com o início da íris. Ok? Então aqui eu vou determinar a largura da boca, o tamanho dela. Ótimo. Então desenho a boca. E então o que eu tenho aqui feito? Tenho o nariz, os olhos, a boca e o limite do queixo aqui. Ótimo. E também o limite da testa. Então agora eu vou para o formato do rosto. Como eu disse antes, existem vários tipos de formato. Então, o rosto mais redondo, assim como o meu, o rosto mais triangular, um pouco mais quadrado, o rosto bem fino, e por aí vai. Então, a gente toma como referência o limite do arco zigomático, do osso, né, aqui da face, o zigomático, que a princípio é o ponto mais largo do rosto. Às vezes um rosto mais gordo, aqui vai ter mais volume, mas a princípio o ponto mais largo é que o zigomático. Então, você vai analisar no rosto que você estiver fazendo, você vai pegar, novamente, um rosto de frente. Então você vai pegar do centro dos olhos aqui, até o limite do zigomático, e vai comparar com alguma coisa que você já construiu. Aqui eu vou comparar com 1/3 do rosto. Eu fiz proposital isso, fiz equivalente a 1/3 para o desenho ficar um pouco mais simétrico, ficar um pouco mais compreensivo, né? Então, beleza. Então, parto aqui do zigomático, presto atenção, né, para onde ele vai aqui, para a face, depois para a mandíbula, o queixo, o formato do queixo. Eu fiz um queixo um pouco mais agudo, tem queixos que são um pouco mais quadrados. Então, esse rosto que fui eu que criei. Então, eu optei por algumas relações de proporção e de estética, né? Beleza. Então, feito isso, faço o contorno do rosto, joia. A orelha, o início dela, eu vou coincidir com o ponto que eu iniciei aqui no nariz, e aqui está coberto com o cabelo, mas caso não estivesse, a parte de cima aqui. Isso no rosto bem de frente. A orelha às vezes é um recurso para você induzir o espectador a ter uma impressão que a cabeça está mais erguida ou mais baixa. Se eu pego a orelha, mesmo assim com o rosto bem proporcional de frente, se eu desloco ela um pouquinho para cima, eu deixo a sensação que a cabeça está um pouco mais baixa. Se eu coloco a orelha um pouquinho mais para baixo, eu deixo a sensação que a cabeça está mais erguida. Ótimo. Então, agora paramos na medida I. Então, aqui, J. O que seria a medida J? A cabeça ela é dividida ao meio, a altura da cabeça. E o ponto no meio é justamente a pupila. Então, puxo aqui. Então, pega a caneta. Então, isso aqui eu vou chamar de medida J. Então, a medida J, ela corresponde dessa linha aqui da pupila até o queixo. Então, isso aqui é metade da cabeça. Então, vou pegar aqui, conferir se eu
se eu peguei certo, isso. E agora eu passo ela acima. E aqui, na verdade, até deveria ter posto um pouquinho mais de volume de cabelo ainda, né? Porque daí tem o volume do cabelo, além do couro cabeludo, né? Do limite da cabeça. Então, J, K. Daí eu completo a cabeça e o cabelo. Aqui eu fiz alguém com o cabelo preso, né? É interessante vocês fazerem o cabelo no sentido do fio, aonde encontra com a pele, fazer do fio para a raiz, nesse sentido. Aqui na parte de cima tanto faz, você faz, né, respeitando um pouco os brilhos, mas enfim, aonde vai encontrar com a pele é interessante sempre você fazer do fio para a raiz. Então, eu acho que é isso o que eu tinha para passar para vocês hoje. Lógico que isso daqui é um ponto de partida. Volto a dizer que vocês terão acesso a esse arquivo, e daí o arquivo que vocês vão receber é muito mais organizado do que eu fiz aqui. Deixa eu perguntar aqui, como que... Olha, ok. Olha, eu volto a dizer, quem está inscrito vai receber isso daqui automaticamente. E, evidente, se vocês receberem um arquivo, praticar. Praticar é legal, não necessariamente vocês não precisam fazer uma cópia do meu desenho, mas entender essa relação das proporções. Ficar isso bem na ponta da língua. Porque é muito útil mesmo para quando você for desenhar, ter um ponto de partida para enxergar melhor o que estiver fazendo. Porque para um desenhista, ainda mais se você for trabalhar ao natural, é 70%, 80% saber ver. E execução é bem menos. Se você souber ver mesmo, você daí está codificando o desenho que você vai fazer. Você está transformando aquilo em informação. E a melhor coisa para um desenhista é saber fazer, ter estratégias do que vai fazer. Não ficar desenhando a esmo e buscando e de forma muito intuitiva. É legal a forma intuitiva para o desenvolvimento criativo, né? Mas é legal antes você estudar bem essa fase de percepção, deixar a sua percepção bem aguçada, porque ajuda muito depois na parte da criação. Você acaba fazendo coisas com mais conteúdo, com mais propriedade. Então é muito interessante saber ver. Saber ver porque vai te conectar com um monte de coisas. Um monte de coisas, não só da figura humana, mas enfim, o ambiente e criar um vocabulário de imagens dentro da sua cabeça. Né? Todos os grandes mestres faziam isso, né? É que hoje o método é diferente, mas esses grandes mestres que hoje a gente admira, eles passavam anos, às vezes só desenhando, dedicado só ao desenho, para depois ir para uma outra técnica, ir para pintura, ir para escultura, enfim. Toda a base era bem o desenho, é essencial ter um bom desenho. Até para aquele que quer desconstruir também, para quem quer fazer algo mais moderno, contemporâneo, se ele tem um bom desenho, a desconstrução dele é mais substancial também, né? Ele consegue fazer tudo com mais coerência. Bom, antes de finalizar, eu volto a dizer, né, vocês encontram as minhas postagens, o caminhar desse projeto no Facebook Nelson Braga JR, Instagram Nelson Braga JR. Fiquem à vontade para perguntas. Eu creio que essa live ela deve ficar
disponível quanto tempo? Uma semana? No YouTube fica constante. Então, para quem não conseguiu assistir agora ao vivo, pode acessar depois no endereço do YouTube, que também é Nelson Braga JR. Espero que tenha sido útil. Aliás, ontem foi dia dos professores, né? Foi ontem, né? Então, é um grande prazer assim, compartilhar conhecimento. É muito bom mesmo. Né? Compartilhar conhecimento é muito bom. Faz a gente crescer muito, faz a gente pesquisar bastante para poder corresponder à expectativa, né, dos alunos. Então, engrandece muita gente, muito mesmo. Então, eu teria o maior prazer de compartilhar o que eu sei e o que eu vier a saber também, né? Porque a gente está sempre pesquisando, sempre aprendendo, né? Eu vou morrer e não vou saber tudo sobre a pintura, sobre o desenho. Isso é uma busca constante, até o meu último sopro. Nossa, que dramático, né? Legal, gente. Então, fico por lá, alunos.